Ou então o cara que joga um pouquinho, aí vai, por exemplo, passar um final. Assim, né? É, um casualzão, assim, aí tá tendo uma festa, um aniversário, aí pega pra jogar com um cara que nem Bruno, assim, que é tryhard. Aí o cara, tu joga isso aqui? Eu jogo. Aí o cara fala, eu jogo bem. Aí Bruno vai, passa o trator, sabe? O cara já fica com a impressão errada. Diz que vai esfaquear ele, essas coisas, né? Aí é coisa de mongol. Mas enfim, entra muito na... Eu também acho, mas... Muito bem-vindos a mais Drop Frame. Meu nome é Tavares, o mais Enaman, e eu não jogo mais campeonatos presenciais de jogos de luta. Nunca mais na minha vida. E aí, galera, que é o Soldado, e jogo de luta só precisa do Versus e do Training Mod. O resto é firula pra encher mídia. E aí, pessoal, aqui é o Bruno e concordando com o Soldado, review de jogo de luta é piada, porque esses jornalistas de games aí, duvido que eles gastem mais do que 1 hora pra aprender as mecânicas básicas de qualquer um desses jogos aí. Sim, galera, estamos aqui reunidos essa semana para falar sobre jogos de luta, na verdade inaugurando a nossa categoria de esportes aqui no canal, ó, tô maluco, já tô falando pro YouTube, no podcast. Mais uma série, na verdade, já tem Open World, já tem a Console Wars, que não haveram outros episódios também, agora tá entrando nesse, eu devo estar esquecendo alguma categoria, tá entrando no esportes, que a gente vai falar hoje, inaugurando jogos de luta, mas vai ter FPS, vai ter outro gênero, speedrun, entre outras coisas que geram grana pros jogadores e movimentam o mercado, tanto a Twitch, YouTube e afins, beleza? Mas antes do programa, galera, quer que você dê uma conferida na descrição, nos siga no Twitch, é no Instagram, o Twitch é twitch.tv/dropframe_, o Instagram é @dropframe podcast. Segue os dois lá, conteúdo com frequência, beleza? E vamos pro papo que eu quero saber como é que eu vou agredir as pessoas no mesmo recinto que eu enquanto eu jogo jogos de luta, que é por isso que eu não jogo mais. Antes de tudo, eu queria justificar minha introdução ali, que é o seguinte, eu não jogo mais jogos de luta presencialmente, principalmente no campeonato, porque, cara, eu tenho um problema gravíssimo, eu não sei, meu cérebro é bugado, em separar o que acontece enquanto eu tô jogando o jogo, assim, entre o que acontece na tela e fora dela. Bicho, o cara batendo em mim no jogo é mesmo que tá dando na minha cara de verdade. Eu não sei, o que não é normal, não. Eu fico muito absurdamente puto, bicho. Isso é falta de prática. É, apanhar é um negócio que você aprende eu não sei. Tu joga FPS, tu leva um tiro na tua cara, porra. Não, mas eu não sei. Então vai jogar jogo de luta. Porque o burro é mais possível, né? Bicho, ó, o Dragon Ball FighterZ, o último agora, eu não joguei mais tanto. Acho que eu já até falei isso em algum programa, mas porque, cara, eu passava mal, cara. Mal mesmo, assim, meu coração a 200 km por hora, finalizava o combo, eu digo, pô, eu tô todo suado, jogava 2 partidas, perdi 800 calorias. Não, eu digo, não, mas não. Vou parar de instalar aqui e pronto. Não adianta mesmo, não, porque jogo de luta, a regra número 1 é ter a calma e raciocinar. Não. Eu só tenho calma e raciocinar quando eu tô atirando na boca das crianças. Fora isso, mas bicho. Aí, no caso, o teu problema é a questão da execução, dos combos e etc. Não, eu aprendo combo, faço as coisas de boa. Ele aprende, Eduardo, vamos ali jogar Dragon Ball, vamos no treino de 2 ali. Não, mas o jogo aprende na porrada. Ih, rapaz, tu não vai aprender não, aprende na luta. Vai, aprende as mecânicas aí no meio da porrada. Olha o tanto que mente, vai tomar no cu, viado. Pô, Eduardo, tu disse que aprende na luta, na porrada. Não, eu não disse isso não. Eu disse que assim, pra você pegar nível, ver combo, aprender algumas coisas, é na luta. Se você entrar e começar a apanhar... É claro que é. Peraí, deixa eu falar. Só é assim, meu amigo, se você estiver jogando no arcade, onde é o seu dinheiro envolvido. Que aí no instante tu aprende a jogar, porque vai perder dinheiro... Só pra se fuder. O jogo de luta ele é um estilo muito complicado porque ele requer muito tempo. Que é o seguinte, que eu ia dizer assim, você às vezes leva, o que eu quis dizer quando você aprende na luta, não é vou aprender a combar na luta, é tipo, eu levo um combo, eu pego, vejo as pessoas usando timing diferentes, essas coisas, aí você vê, aí entende que existe e começa a treinar no training mode, não é você ir só pra luta, jogar o tempo inteiro lá, e é pra se fuder mesmo, viu? É muito rápido. Meu raciocínio é assim, jogo de luta é um estilo de jogo muito, é um jogo, por mais fácil que as empresas façam um jogo ser, por exemplo, Dragon Ball
Desse daí tem autocombo, tem King of Fighter mais novo também tem, entre outros. Mas é um estilo de jogo complicado. Requer muita prática e o retorno nem sempre vem rápido. Compra um jogo de luta novo, eu passo no mínimo 5 horas no Training Mode, só no Training Mode com um personagem só, pra aprender o básico. Masterizada, né? Pra aprender o básico, com um personagem básico. E assim, tem um detalhe aí que é o seguinte, cada jogo de luta ele tem sua peculiaridade. Por exemplo, tem jogos como Tekken, que ele é bem dinâmico, tal, aquela coisa toda. Até mesmo para um jogador inexperiente, ele consegue pegar a mecânica, a velocidade e a movimentação dos personagens num ritmo. Já se ele for para um jogo que nem Dragon Ball FighterZ ou até o antigo Marvel vs Capcom 3, que é uma ação frenética, o cara tá aqui, dá um super jump, chama o assist, quando pensa que não, tem 3 a 4 bonecos na tela e o jogador tem que controlar os 3 personagens praticamente ao mesmo tempo, já muda totalmente de figura. Aí isso aí reforça mais o que o Bruno disse. Se você quer jogar jogo de luta no nível mediano, entre bom e mediano, vai ter que parar mesmo pra treinar, fazer treino mod, challenge e pesquisar as mecânicas do jogo, etc. Agora pensa como hoje em dia é mais fácil, viu, do que início dos anos 2000 e tal. Porque hoje eles colocam um tutorial, combo guide no jogo, né? Ele mostra os combos básicos mais simples, assim. Mas antigamente não era arcade versus e options. Acabou-se. Eu lembro que no Street Fighter do Super Nintendo nem trem tinha. Só tinha jogar de um jogador, jogar de 2 jogadores e opções. Acabou-se. Se vira. E se você voltar no tempo, Bruno aí sabe, no começo da internet, essa coisa toda, pra conseguir informação, você tinha que recorrer a sites assim, o extinto Game Combos, combovideos.com, pra pegar vídeo de torneio, essas coisas, jogadas de outros... Qualidade merda, né? Sim, gravado em RMVB, cara. Nossa, chega... Maria, bicho. O olho dói de lembrar daquela qualidade porca. Deve fazer uns 16 anos que eu não escuto falar disso aí. Uma coisa que o Sorato falou também é verdade. Ele deu o exemplo certo aí, Dragon Ball e Tekken. Você ser bom num jogo de luta 2D, que o plano é só... O seu boneco só se move pra direita e pra esquerda, não tem profundidade. A sua habilidade, mesmo se você for um jogador exímio nesse estilo de jogo 2D, por exemplo, Street Fighter, Marvel, Guilty Gear, King of Fighter, suas habilidades não vão se traduzir bem se você for jogar um jogo 3D como Tekken, Virtua Fighter, Soul Calibur, etc. É outro estilo de jogo. É de luta? É luta. Sim. Mas é outro estilo de jogo. É outra mentalidade. Eu assumo minha limitação. Eu só sei jogar jogo de luta 2D. Se eu pego um jogo 3D, como Tekken, é muito complicado pra eu aprender a jogar. Ainda mais porque Tekken já é um jogo chamado Legacy, né? Requer que você tenha familiaridade com a mecânica do jogo de anos passados, desde os Tekken mais antigos, o 3, o 4, o 5, por aí. Se você pegar Tekken 7 hoje pra jogar do zero, rapaz, se prepare pra ficar um mês no Training Mode pra aprender pelo menos o básico. Que é muito complicado. Um mês pra tu ter um nível assim, saindo do medíocre. É por isso que o pessoal diz que o jogo de luta é um estilo... Ele, assim, quando você aprende, ele é bem recompensador. Mas se você não tiver muita paciência, ele não é um jogo muito... Não é um estilo muito convidativo. Porque você vai passar muito tempo treinando e não é garantido quando você for jogar contra uma pessoa, você vai se dar bem. Muito complicado. Eu percebi nas partidas que eu fiz com Dragon Ball lá, jogando online, depois de muito tempo, o último jogo que eu tenho jogado online de luta foi o Mortal Kombat. Acho que foi o 10, isso, no PlayStation 4. Então já fazia tipo 2 anos que eu tava parado sem jogar nada de jogo de luta. Fui jogar o Dragon Ball. Cara, é muito rápido, bicho. É tão ligeiro que o menino que tava assistindo aqui comigo caos tremendo no chão, espumando, só de olhar. É ligeiro, bicho. É ligeiro. Ligeiro e é um jogo que favorece a ofensiva. Se você... É como o pessoal diz. Tem muita gente que reclama. Mas esse jogo... Ele Marvel, né? Eu só fico defendendo, não consigo sair da defesa. Rapaz, se você tá defendendo, é porque você tá perdendo. O jogo começa de igual pra igual. Se você tá levando pressão e não consegue sair da defesa, você tá perdendo já. Entendeu? Aí entra toda a questão de mecânica, de defesa, teleporte nas costas, etc. O Dragon Ball FighterZ aí, se eu não me engano, ele tem vou até falar que, no grosso modo, tem um botão que ele pula pra trás e instantaneamente dá uma voadora pra frente. Tudo são mecânicas que entra a questão de... É o Vanish, quer jogar o Vanish Attack? Mas
tem que parar pra treinar, pra fazer o training mod. Ó, outra coisa que o Bruno falou no começo, tutorial. Não pule tutorial de jogo de luta. Cara, tem jogos, tipo o Guilty Gear, por exemplo. É um que tu pulou o tutorial, tu se fudeu. É isso que eu tenho pra falar. Tu vai ter que voltar pra fazer tutorial. É o preguiçoso trabalhar 2 vezes. E é um senhor tutorial, viu? É um dos melhores que eu já vi também. Das mecânicas e tal. Não adianta. Porque assim, ó, voltando assim ao passado, jogos antigos, eu acho que pode dizer como Street 2. Antigo mesmo, ele puxou pra trás mesmo. Cara, Street 2, pra mim, ele é o pai dos jogos de luta. Tem muito jogo de luta antes dele, mas Street 2, ele que dali pra frente, moleque. Revolucionou, né? Primeiro jogo até 6 botões e tal. Sim, e até hoje, se tu procurar no YouTube torneio japonês, tu vê coisas... tem Super Turbo, só que tem. Que tu fica impressionado da execução dos caras. Mas era um jogo que ele tinha os seus padrões de limitação da época, de programação e etc. Mas ele puxava muito pelo mind game, que é você forçar o seu rival a cometer erros. Fireball Trap, que é o famoso jogo de Kuma, de ficar dando Hadouken, até o cara pular pra dar um Shoryuken. E tinha os macetes de agarrões e etc. É interessante notar também que o conceito de combo veio do Street Fighter 2 como um bug. Ele não era pra ter combo, mas o pessoal começou a descobrir sequências que não dava pro oponente defender logo depois do primeiro hit, que você caia já tonto. Por exemplo, uma voadora forte, uma rasteira média e um Hadouken, um Shoryuken. Isso não era pra acontecer, não era um combo que os programadores previam no Street Fighter 2. É um bug que acabou virando uma mecânica não só no Street Fighter, como em todos os jogos de luta, né, até hoje. E assim, a questão do mind game, ele forçava muito a questão da prática. Você aprendia, podia até se dizer que naquela época, o raciocínio que a gente interpretou mal de Eduardo, Maisena Man, dava pro cara aprender jogando, aprender a jogar disputando. Porque você ficava olhando aquela coisa e tal, ó, esse cara joga aqui, esse cara dá uma rasteira fraca, mas na verdade é só pra fazer tu forçar a defesa pra ele vir te agarrar, sabe? Tinha tudo isso. Hoje ainda existe o mind game. O mind game, ele pra mim, ele é a força absurda, que é você forçar o cara a cometer um erro. Mas os jogos estão assim lotados de tanto recurso que o cara que para pra se dedicar a 1 ou 2 personagens, nossa, cara, ele tem tantas opções que ele sai numa vantagem muito grande. O cara que para pra treinar mesmo, sim. Tanto que, assim, o que o Bruno falou da questão do jogo 2D e 3D, a pessoa não é porque ela seja boa em um estilo que ela obrigatoriamente vai ser boa em outro. Mas tu pode pegar, por exemplo, o Sonic Fox. O cara joga Dragon Ball muito bem e joga Mortal Kombat, Injustice. Mortal Kombat joga tudo aquele maluco. Pois é. Here comes a new challenger! Antes da gente puxar aqui pro tema principal, falar sobre Evo, do que vai ter esse ano, como todo ano, falar dos jogos que vão ser jogados e tudo mais, eu queria puxar um pouquinho antes aqui, aproveitando que tem Bruno e o Soldado, que são 2 caras que, além de amigos e longa data, também são muito fãs de jogos e lutas, o top de vocês, um top 3 aí dos melhores jogos e um pouquinho das experiências com eles também. Eu vou começar, também vou me incluir, apesar de que eu não tenho tanta moral pra falar de jogos de luta, porque eu não sou um player das antigas, eu passei muito tempo sem jogar jogo de luta, tipo uns 15 anos, acho que talvez mais, até voltar no Mortal Kombat 9 2012. E de lá pra cá também não joguei tantas coisas, mas por conta disso também eu vou puxar muito pros anos 90, pros meus jogos favoritos, que não necessariamente são jogos mais competitivos, apesar de que eu jogava com meus primos e tal. O primeiro da lista disparado pra mim é Street Fighter 2. Joguei muito, cara, nos campeonatos que tem lá em Fortaleza. Não era bem campeonato, a galera se juntava pra jogar no salão de festas do prédio, botava um monte de Super Nintendo lá e passava o dia inteiro. E foi nessa época, eu nem tinha Super Nintendo, mas eu jogava pra caralho lá. Na verdade, só pra tomar no cu pros cabos que tinha 20 anos, eu tinha 10 e só ficava só me fudendo. Mas era isso aí. Em segundo lugar, acho que vem Mortal Kombat. Acho que vai o 2, cara. O 2 eu joguei bastante também. Esse eu tinha no Mega e joguei pra caralho com meus primos. E em terceiro veio Mortal Kombat 9. Eu vinha selecionar uma merda porque é limitado. Tá, porra. Eu vou ter o Street Fighter porque realmente é o que eu mais gostei, mas esses são os que eu mais gosto também. Na verdade, eu acho que eu trocaria o Mortal Kombat do terceiro lugar, pensando bem agora, pelo Fighter Z. Dragon Ball. Lembrando que essa pequena lista aí é o gosto pessoal, os mais marcados pra cada um. Porque se os mais relevantes, Street Fighter 2 com certeza seria o número 1, né? É um jogo que revolucionou total, ele seria o número 1 de qualquer lista. Mas assim, é os que mais marcaram pra gente, né? Na real, eu nem sei qual versão era que a gente jogava lá, porque tem umas 76, né, bicho?
O pessoal reclama de DLC hoje em dia, mas nessa época aí você ia comprar um cartucho novo, né? Exatamente. O jogo inteiro de novo, só por causa de atualização. Pra mim, assim, eu não vou colocar um melhor nem um pior, mas eu vou colocar, assim, por formas que me marcaram os jogos. Pra mim, assim, o primeiro que eu colocaria, até mesmo por questão cronológica, foi o Mortal Kombat 1. Foi meu primeiro jogo de videogame que eu joguei na vida. Mortal Kombat 1. Sim, já, bem dizer, tava nesse gênero já. O primeiro jogo que eu joguei, teve até um fato engraçado, que eu fui na locadora com um amigo, a gente era pra ficar só 1 hora, eu fiquei tão, assim, fissurado naquele jogo, que a gente acabou ficando, foi 6 horas lá. Quando a gente saiu, voltando pra casa, tava o meu pai na rua conversando com um policial, me procurando, porque achou que eu tinha sido sequestrado. Ainda bem que não apanhou nesse dia, bicho, que bom. Não, só mesmo teve que conversar pra explicar a situação, aí foi engraçado porque o pai ficou com tanto medo dessa situação, de eu ir pro locador e não voltar pra casa, que acabou me dando um Super NES. Mas não veio com Mortal Kombat. Por que os pais não eram assim, bicho? Os meus tinham medo de eu ir, aí me trancava em casa e foda-se, tá ligado? Mas não veio com o Mortal Kombat do cartucho. Veio com o Super Mario World e ficou bem 5 anos com aquele cartucho lá. Finalizei de todas as formas possíveis. Isso é uma vantagem, sério. Segundo jogo que eu boto, assim, é injusto eu colocar um título específico, mas eu colocaria KOF. King of Fighters. Foi muito marcante, porque pra mim foi a primeira vez que eu vi o King of Fighters. Eu achei incrível aquele jogo no arcade, assim. Eu já conhecia Street Fighter e tal, gostava muito. Mas o KOF 94 você escolheu os países, né? Não era nem os jogadores, você escolhia por país e vinha com o trio já pré-determinado, né? O 94. Era, mas aí no caso eu vi o 95. Nossa, eu achei aquele jogo muito bem feito pra época. Tudo bem que hoje você olha uma chuva de pixels, mas os personagens, o Yori, o Kyo e todos os outros, nossa, achei aquilo muito foda. Tinha um cenário lá que eu achava incrível, que era um elevador subindo, que era do cenário do time do Art of Fight. Cara, você tinha um cenário da luta, e a luta começava num elevador, você não tinha pra onde fugir. Ali, pelo menos uns 2 ou 3 segundos, podia definir a tua ficha. E o último, que assim, foi o jogo que me fez acordar pra essa questão de pesquisar, aprender, aperfeiçoar, porque é aquela coisa, você acha que você é bom até você conhecer uma galera que joga. Foi até um jogo que me permitiu conhecer Bruno, que foi o Guilty Gear. Pra mim, assim, o Guilty Gear, eu recomendo a qualquer um que nunca jogou Guilty Gear, jogue. É um jogo muito bom, muito bonito, e ele é um jogo que faz valer a pena você se informar, você aprender a mecânica você dele, aprender sabe? Guilty Gear, você aprendeu pelo menos o básico pra levar pra qualquer outro jogo 2D de luta, porque tem muita coisa, cara, aquele jogo. Puta merda. Pra mim, assim, o Guilty Gear Reload, pra mim, ele é o top 1 disparado. Acho que é o jogo que mais se aproxima de uma perfeição, mas isso é a minha opinião pessoal, né? Sei que tem outros títulos muito, muito bons, mas esses 3 jogos, eles me marcaram porque, como eu disse, foram 3 momentos, assim, de descoberta gamer, sabe? É isso aí pra mim. O último Guilty Gear foi o... Qual foi, Bruno? O Exord Revelator 2, eu acho. Tá com tempo, em 2014 já, né? Não. Esse é o Exord normal. Aí depois saiu a expansão. Verdade, tem razão. Mas assim, tá na hora de sair outro, mas eu acho que só eles vão lançar mais nessa geração, não. Vamos deixar pra próxima. Porque assim, o Guilty Gear, ele é sempre... Toda vida que sai um Guilty Gear novo, é um absurdo de bonito os gráficos. É sempre salto. É um salto gráfico imenso. Quando saiu o X, foi um absurdo, assim. Ninguém esperava que fosse um jogo tão bonito daquele pudesse existir. E o Exard, ele... Que é o dessa geração atual, ele deixou de lado os sprites e usou polígonos 3D. Só que a técnica dos caras é tão perfeita que eles simulam os sprites. Parece que você tá vendo um jogo feito de sprites, até a movimentação, eles cortam os frames de propósito pra simular o movimento mais truncado dos sprites, é perfeito. Os caras são muito bons, o pessoal da Arc System Works. Sempre, todo jogo dele que eles fazem é uma revolução gráfica. Ele pode até ser que saia ainda esse ano, ou começo do próximo, mas não vai ser pra PS4, eu duvido muito. Porque pra eles, assim, o carro-chefe é arcade japonês. Bem dizer, a gente ganha um jogo de console de favor, sabe? Tipo assim, libera aí pra galera aí, vai. A Ark ainda tira muito do dinheiro dela nos arcades, na Ásia, principalmente. Here comes a new challenger!
Bom, meu top 3 aqui é, como só disse, o Guilty Gear pra mim é o número 1, porque foi o jogo que reuniu, assim, a galera de Fortaleza que gostava de fighting games. Eu acho que pra mim esse foi o jogo que trouxe todo mundo junto, assim. Foi uma época de muita febre, todo mundo tava tentando aprender esse jogo, todo mundo se empolgava, se reunia na casa de alguém e tal. Começou com o Guilty Gear X, pro Dreamcast, depois saiu uma versão do PlayStation 2. 2 anos depois saiu o XX, né, que foi a continuação direta. Aí foi uma febre também, todo mundo jogava. O Soldado confirma aí, foi um jogo que criou muitas amizades e inimizades. Que até hoje perduram o rancor. Dessas daí até eu sei, bicho. Vieram resvalar aqui 500 km de distância, eu fiquei sabendo dessa porra aí. Pois é, Guilty Gear marcou não só por essas amizades e inimizades, como pelo jogo em si, cara. Como o Soldado já disse, o gameplay é impecável, o gráfico atrai qualquer um, assim. Você tá vendo nas locadoras, todo mundo jogando FIFA, né? FIFA não, é Win Eleven, o mal da tela verde, né? Tela verde. Você vê um jogo de luta como o Guilty Gear assim, destoa mesmo. Queima tubo. Vale lembrar também que a trilha sonora de Guilty Gear é fora de série. O jogo é todo baseado em metal, é bandas de metal, né? O criador é viciado, os nomes dos personagens, as músicas, os nomes dos golpes, é tudo baseado em bandas, né? Bicho, vocês estão quase me convencendo a comprar essa porra desse jogo só pra levar surra mesmo, mas... Não. Você vai largar. Vai cair tremendo no chão. Mas é bom. Eu te aconselharia a baixar a trilha sonora dele. A trilha sonora... Eu tenho aqui, Zé Humano. Completo. Da hora, né? Número 2, eu diria que... Deixa eu pensar aqui, cara. Street Fighter 3. Foi um jogo... Pra mim é o melhor Street Fighter, de longe. Third Strike ou Third Strike. Os Alpha eu joguei, lógico, mas não me marcou muito, não. O Third Strike pra mim é o melhor Street Fighter até hoje. O 5 perde feio, assim. Competitivamente falando, até hoje é jogado, cara. Teve um campeonato grande no Japão um dia desse, aí só os velhacos jogando, cara. Galera das antigas mesmo, os caras parecem que saem de uma caverna assim uma vez por ano no Japão pra ver quem é o melhor no Street 3. Aquele jogo é muito bom também. Eu vi esse campeonato, eu assisti. Tu mandou pra mim. É um jogo do momento Evo 36, né? Que até quem não conhece muito jogo de luta já deve ter visto esse vídeo. 37, eu acho. 37, que o Daigo... Ei, Bruno. Diz. Era isso que eu ia perguntar. Se era esse aí que o Daigo... Era do Daigo, que no auge da sua calma ele consegue fazer o full parry no especial da Chun-Li e vira a partida. Cara, não é fácil fazer aquele parry. Tudo bem, você vai no training... Uma coisa é o cara dizendo, não é fácil. Você vai no training mode, treina e uma hora que você consegue. Mas eu quero ver você fazer isso aí, meu amigo. No calor da batalha, no campeonato. Eu diria que a comparação seria, pra galera aí, tela verde, queima tubo de TV, a pessoa olha assim, é fácil e tal. Cara, pensa assim, tu tá numa quadra, sem ninguém por perto, tu bate 10 pênaltis, tu faz 10 pênaltis, tu converte os 10 pênaltis. Agora imagina tu num campo de gramado, em Maracanã lotado, final de Copa do Mundo, e todo mundo gritando, olhando, aquela coisa toda, te olhando. Ninguém torcendo por ti, né? Porque o Daigo tava no campeonato ali, nos cafundó dos Estados Unidos. E todo mundo torcendo contra ti e tu vai fazer 10 gols, se tu consegue fazer. Faz nem meio. É diferente, é completamente diferente. Mas não tem pire. Olha, você acabou de exemplificar. Quer um exemplo aqui, você que tá ouvindo aí em casa, como isso é verdade? Quando você tá jogando o que quer que seja, chega uma pessoa e começa a olhar, fudeu. Acabou, você não joga mais que presta. Acaba chega e começa a olhar, pronto, fudeu. Você, ai meu Deus do céu, o sangue desce logo pro pé, pronto. E pra terminar meu pequeno rank top 3, o terceiro eu acho que, sem pensar muito assim, eu daria pro Marvel 3. Foi um outro jogo que fez muita febre, assim, reuniu uma nova geração de pessoal assim que gostava muito de jogo de luta em Fortaleza e tal, me reunia pra jogar, foi muito legal, muito competitivo, Marvel 3. Cara, um disclaimer aqui pequeno e uma curiosidade também, o Daigo Mehara, que é esse que a gente falou do momento Evo 37, que é um jogador lendário, assim, de jogo de luta. Ele já tem mais de 35 anos, eu acho, não sei. Ele já é mais, assim, senior, né? Porque ele não é tão jovem. É um veterano. Ele é o símbolo dos jogos de luta, cara, assim. Ele joga e se classifica bem. Ele joga... atualmente ele joga mais Street Fighter 5. Mas não é assim só por isso. É porque poderia dizer que ele é um símbolo, porque ele desde sempre ele tentou lutar para legalizar os jogadores de jogos de luta como profissionais. Até hoje, né? Japão. Porque no Japão ainda é muito complicado. Tem muitas leis lá que consideram como jogos de azar, né? Tanto é que as premiações de campeonatos grandes lá é bem merrequinha mesmo. As premiações é bem lixo. Eles tinham um campeonato altíssimo, que era SBO, Super Battle Opera. Era, um lendário. Que era assim, era o verdadeiro encontro dos melhores jogadores japoneses que existiam. Só que a premiação do campeonato era pôster. Pôster? Adesivo.
não pode premiar com dinheiro esses jogos. Os jogos de videogame, torneios de jogos de videogame se enquadram num tipo de legislação lá que eles não podem premiar com dinheiro. Aí premiava o cara com pôster, com revista, adesivo, essas coisas. Aí a Ivo veio. A Ivo, só adiantando um pouco assim, que a gente pode falar depois. A Ivo veio e ofereceu dinheiro. Tu acha que os jogadores foram preferir jogar onde? No torneio americano. Morreu, mataram. Não, acabou praticamente. O último vídeo de uma SBO que eu vi, eu não sabia se aquilo era um torneio ou se era uma rave, era de manhã. Tipo, num campo gramado, os caras assim, luz do sol atrapalhando as telas de arcade. Sim, como eu te falei, eu não sabia se aquilo era uma rave. Eu tava vendo na hora aparecer alguém com aqueles bastões coloridos, dançando em ioiô. Uma loucura. Tipo assim, a SBO era tão casca grossa. A SBO é tão casca grossa que normalmente o campeonato é assim, você joga uma melhor de 3, né? 3 partidas, perdeu, você aí cai na chave dos perdedores, você tem chance de voltar. Na SBO, claro, meu amigo, perdeu, só era uma luta. Perdeu a sua primeira lutinha, pega suas coisas e vai embora. Não tem repescagem, não tem nada. Uma luta só, perdeu, tchau. Não tem, meu pé tá doendo aqui. E assim, só pra tu ter uma ideia, antes, né, assim, quando na época dos posters, antes de virar rave, era como se fosse não sei a palavra certa agora, mas como se fosse tipo um estádio, um ginásio, pronto. Ginásio, lotado as arquibancadas, e no centro, cara, telões com estrutura de audiovisual, sem brincadeira nenhuma, de fazer inveja a muito evento de hoje em dia, de UFC e tal. Pronto, telões estilo daqueles usados em jogos de hóquei, sabe? Transmitindo para as 4 direções. É o que a Evo é hoje, né? Não, no caso a Evo agora é um telão e o cara lá a Evo agora é maior, mas lá eram 4 telas enormes transmitindo a luta, e a partida era na máquina de arcade linkada. Não tinha negócio de controle, você levar seu controle, não. Era na máquina de arcade. O campo que tava rolando, que o Bruno falou agora há pouco, era um arcadezão linkado também. E eu quando eu vi, eu digo, bicho, esses caras estão jogando no arcade, Bruno. Eu digo, caralho, bicho, aí é true, viu? Vai tomando cu. Here comes a new challenger! A curiosidade do Daigo que eu queria mencionar, o nível de espírito do cara é tão alto assim, o nível de tranquilidade de técnica. Todos os japoneses assim que jogam jogos de luta profissionalmente, eles são quase imbatíveis assim, eles estão no nível assim, sempre um degrau acima dos americanos. Claro que os americanos às vezes ganham, né? Mas assim, no geral os japoneses ainda são o número 1 de jogos de luta. Em 98, na época do Alpha 3, Street Fighter Alpha 3, 03 no Japão, né? O Daigo foi convidado nos Estados Unidos para enfrentar o melhor jogador americano, que era o Alex Vale. Até então, trazer um japonês para os Estados Unidos, né, era um super evento, né, um negócio assim incrível. De outro mundo. Aí chegou o Daigo lá com o controle arcade custom, né, custom assim, feito no Japão, da Rory, com peças Sanwa, que é a marca assim mais reconhecida de botões e manche. Ele chegou lá com esse stick aí para enfrentar o Alex Vale, que era o melhor americano. Quando ele olhou o controle do Alex Vale, o arcade que ele ia usar, ele olhou assim, esse cara vai me enfrentar com isso? Com o quê? Com um arcade, velho, aqueles controle arcade vagabundo, com peças vagabundas e tal, mas que era o que tinha na época, né? Em 98 era o que tinha pro público americano. Hoje em dia não, hoje em dia você compra um Rory, um Kwamba, qualquer uma dessas marcas fazem sticks com peças japonesas de alta qualidade, mas nessa época o Daigo chegou com o controle dele, né? Com peças de arcade mesmo, e viu o controle que É como se o Alex Vale jogasse com um produto Xing Ling, tá entendendo? O cara controle de rodoviária. Mas e aí? E a partida em si, ele como olhou foi? assim, esse cara vai me vencer com isso? Ele perguntou assim pro pessoal. Aí ele vai jogar com isso aí. Ele não vai ganhar de mim. E não ganhou mesmo. O Daigo até tem um livro e tal. Ele tem mangá, tem livro contando a história da vida dele, história de superação e tal. O pessoal considera que esse momento foi como se fosse um samurai chegando assim numa batalha. Ele olha as armas do adversário. Ele vai me vencer com isso. Não vai ganhar de mim. E não ganha mesmo, pronto. Deve ter uma ilustração foda sobre isso aí, mas tudo bem. Só pra ver como o cara é pica. É foda. Pica grossa. Porque assim, ó, se parar pra pensar, nessa época, a internet não tinha aqueles avanços nem nada. Era mais uma coisa assim, eu sou o melhor da minha rua, eu sou o melhor do meu bairro. Sabe a palavra que define bem essa época? Visceral. O negócio era true. Você... Como assim? Só complementando o que tá falando, soldado, mas como nem todo mundo tem todas as informações, logo qualquer progresso ou qualquer informação adicional que você consegue é um salto grande, cara. Porque você tem uma larga vantagem contra o cara que simplesmente não tem aquela informação de um combo, de uma coisa, de um counter, sei lá do que. E isso é muito massa, bicho. Você tornar as informações escassas e
puta, eu sou bem fã disso aí. Mas cara, assim, ó, se tu for ver, ó, em 2003, se eu não me engano, foi aí que aconteceu esse Moment 37, o Full Parry do Daigo, em cima do Justin Wong. Eu vou deixar o link aí, guys. Essa Evo, ela é conhecida como a invasão japonesa, porque foi a Evo, que eu não sei se foi patrocínio, eu acredito que tenha sido patrocínio. Eles trouxeram um absurdo de japoneses. E, cara, tirando o Marvel 2, os japoneses eu acredito que ganharam quase todos os outros eventos, porque foi assim, a disparidade de nível entre os japoneses e os americanos era muito alta, não tinha o que fazer, tá entendendo? Era bem aquela coisa assim, o cara que acostumado a jogar offline todo dia, no dia que ele finalmente entrou no servidor e bem dizer, entrou com um ping lá em cima. E por mais que ele tentasse, ele se esforçasse, aquela coisa toda, não deu, cara, não deu. O pessoal fala muito dessa luta do Daigo, mas tem uma luta também do Street Fighter 3, é o mesmo jogo que aconteceu, que o Daigo fez esse parry, é a luta do Tokido contra o Justin Wong, Tokido de Urien. Cara, o Tokido limpa o chão com a Chun-Li dele, é uma surra memorável, assim, ele o Justin Wong na época jogava totalmente retrancado, só defendendo, o Tokido pulou pra trás e ficou também enchendo barra. Quando o Tokido encheu barra, parecia um vídeo de combo. Ele não parava de bater. E é loucura, sabe assim? Bruno lembra da época que foi até tu que me passou aquele CD de combos de jogadas japonesas no Guilty Gear. Caralho, um CD com os vídeos dos combos, era isso? Sim. Que tinha, né? Caralho, bicho, massa demais, cara. Download via IRC, viu? Entrava num servidor americano, servidor cheio de regras, se falasse alguma coisa era banido. Você só tá aqui os vídeos, baixa aí, mas não fala nada do nosso canal. Era nesse preço. Mas, bicho, outra época, viu, cara? Ó, isso aí que eu falo, a informação escassa e o cara que... Puta, muito foda, cara. Bom, já entrando no esportes, né, dando indo pro futuro aí, a gente tá aqui em 98, vamos pra 2019. E esportes é o negócio do momento, né? Todo jogo assim competitivo tem que ter seu segmento esporte se quiser sobreviver. E jogo de luta não ficou pra trás, né? Assim, comparado com os Counter-Strike, Dota, League of Legends, você vê que o nível de produção ainda dos esportes de jogo de luta é bem mais simplório, assim. Não tem tanto dinheiro envolvido, não tem tanto patrocínio envolvido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora que tu levantou isso aí, Bruno. Por exemplo, você vê num jogo como Counter-Strike ou Dota, ou LoL que tu falou aí, tu disse que os investimentos são baixos, mas em investimento tu fala em relação a quê? Não, baixo nos jogos de luta, tô dizendo. Então, em relação a esses jogos, os jogos de luta tem investimento baixo em relação a esses jogos, mas investimento baixo, como assim? É campeonato ou na produção? Assim, a premiação nunca é tão alta como nesses jogos, certo? Por exemplo, quanto é que ganha um campeão de CS, assim, esses grandes campeonatos? Depende, mas as premiações, sei lá, $100 mil. Pois é muito difícil ter um jogo de luta assim que premie $100 mil. Tudo bem que o prêmio vai só para um jogador, porque o jogo de luta ele é diferente desses games, né? Não é de time, ele é um cara contra o outro e pronto, você leva tudo. Talvez o patrocinador também leve um pedaço, né? Mas você não divide com outros team members, né? Aqui, na verdade não, o Major desse ano, no Major 2018 premiou $1 milhão. Pois é, jogo de luta assim, premiar $1 milhão eu acho muito complicado, assim, se mas, buscar... mas é o pool, é o total aqui. Sim. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não diria que jogo de luta, tudo bem que nem foi usado essa palavra, ele não tá engatinhando. Pra mim ele já tá andando com bons passos, tá entendendo? Tá aumentando, por exemplo, a Tekken... Se tu for ver, tem um time americano aí, que é a Echo Fox, que é do Rick Fox. Eles têm braços em vários segmentos, vários gêneros de esportes. E eles abraçaram bem os jogos de luta. E assim, eu acredito que tudo é uma questão de um marketing bem feito, sabe? Assim, aí entra a questão de vender controle, vender roupa, essas coisas tudo. Você pode usar, cara, a extinta... Não é que seja um exemplo falho, né? Porque é a extinta Mad Catz. Cara,
Parece que voltou, né? Estão dizendo aí. Ah, não Das tem... cinzas, aí compraram uma empresa oriental aí. Eles tiveram uma queda aí. Mas para pra pensar, quanto de dinheiro que a Mad Catz fez na época do lançamento do Street Fighter 4? Todo mundo queria ter um controle da Mad Catz, porque acreditava que o controle que fazia a diferença. Tu entrava no site da Mad Catz, eles vendiam controle, vendia blusa, vendia mouse, vendia touca de cabelo, vendia todo tipo de coisa, cara. Chinelo. E esportes é isso, cara, é fazer dinheiro. Teve um Evo aí, que eu não lembro se foi do ano passado ou retrasado, que eles conseguiram transmitir na ESPN. ESPN, né? Cara. Onde é que eles estão transmitindo desde do ano que começou isso aí, não sei se foi 2016 ou 2017, eles ainda transmitem. E parece que só o Street Fighter e talvez o Smash Brothers, né? Só o... Porque aí eu acho que aí já entra a questão da comunidade, né? Que é comprar um horário pra poder transmitir e garantir que tenha gente assistindo, né? Tem tudo isso também. Agora sim, o esportes, eu concordo, ele tá crescendo nos jogos de luta, assim, ainda não tá no nível como desses jogos de FPS e jogos de MOBA, né? Ainda tá longe disso. Mas tá crescendo. A Tekken World Tour, ela, premiação pra esse ano, 2019... já vai ser bem maior do que a de 2018. A Namco tá tirando do bolso. São eventos e esportes patrocinados pela própria empresa. Por exemplo, tem a Arc Cup, que é Guilty Gear, BlazBlue, etc. Os jogos da Arc, ela tá bancando, tem o prêmio dela. Tem a Tekken World Tour, que quem paga é a Namco. Certo. E tem a Capcom Cup. Capcom Cup. É, a Capcom Pro Tour, que inclui o Street Fighter V, né? Que é a Capcom Cup. São vários eventos ao redor ao longo do ano, vários eventos menores que culminam na Capcom Cup no fim do ano. Os vencedores de todos esses campeonatos menores se enfrentam na Capcom Cup para ver quem é o melhorzão de todos, né? E a Capcom tira do bolso. Que a Capcom Cup aí, se você estiver ouvindo e pensando assim, eu queria participar, mas eu moro no Cafundó do Judas, cara, se tu tiver internet boa, dá pra disputar online. Tem evento online, tem brasileiro que se também, né? Classificou com ponto online. Ou seja, é uma parada que, pra quem acha assim, não, isso aí é só firula, é só momento. Não, cara, isso aí é sério. A Capcom tá levando a sério esse evento dela. E outra curiosidade, o Soldado mencionou a EcoFox como patrocinador de esportes, mas assim, a EcoFox, ela demitiu quase todo mundo do jogo de luta. Só ficou o Sonic Fox e mais um doidinho lá que joga Dragon Ball. Tinha o Toki... Mas demitir... Mas aí a gente pode falar da questão do... Quando passa a ser profissional, passa a ser a questão do retorno, render, né, porra? Mas aí a curiosidade vem agora. Eles entrevistaram, não sei se foi da EcoFox ou foi de outra empresa de esportes. Perguntaram, por que é que vocês não tem tanta gente de jogo de luta assim e tal, como patrocínio? Eles falaram, rapaz... No momento, a gente está patrocinando pessoas para nosso time para jogos de luta, mas não dá retorno financeiro para a empresa. A gente patrocina pelo nome, mas o retorno financeiro ainda é muito baixo, muito baixo. A gente está tirando do bolso para pagar esse pessoal, porque não é como os outros estilos ainda. Lógico que tem as exceções, mas ainda... Mas você não acha... Eu vejo vocês falarem aí, mas você não acha muito que é por... Assim, jogo de luta é massa, eu gosto. Eu muitas vezes nem jogo os jogos, mas entro, assisto os campeonatos, acompanho o Maximilian Dude, que eu vejo ele vem quando ele retransmite, fica narrando, eu gosto bastante dele. Mas, tipo, eu penso que é muito pela falta de popularidade que um jogo de luta tem perante ao público. Não tô dizendo que o jogo é ruim, ou que o jogo... Não, ele tem, já foi pior, tá? A popularidade tá aumentando. É porque, como eu já disse, é um jogo que não... Ele é difícil de dominar e o recompensa, assim, a recompensa pessoal por jogar por muitas horas, nem sempre aparece rápido, né? Assim, uma coisa que a gente percebe que tem em comum em jogos muito populares, em Twitch e consequentemente não, mas também em campeonatos, é que são times normalmente se enfrentando de 5 players, pra ser mais exato. CS, LoL, isso, ao meu ver, acrescenta muita variável e talvez deixe os times mais páreos, sabe? Ao contrário de jogos de luta, por exemplo, dá meio que, eu posso estar enganado, mas pelo que eu vejo, é meio que você prevê as chaves finais, assim, não, vai ter fulano e ciclano e beltrano com certeza. Depende. Depende, às vezes tem umas surpresas. Na Steam, a SBO tinha isso, tinha trio de Guilty Gear, aí tinha jogador, por exemplo, Bruno, Maisena e Soldado contra Chico, Aloysio e Jurandir.
Aí acho os três. Eu bati com vontade isso aí. Você definia a ordem, os times definiam a ordem que iam. E tinha toda uma tensão assim nos fóruns, porque fulano saía do time, aí ia jogar em outro time, sabe? Isso movimenta. Tinha um jogador muito bom de Guilty Gear na época, era o KQN. Ele chegou em 2 finais seguidas contra o time do Ogawa. E nas 2 finais que ele chegou, ele perdeu. Aí até que no ano seguinte, ele se intrigou lá e aproveitou também uma treta que teve no time do Ogawa e se escalou pro time do Ogawa, entrou e ganhou. Só assim ele virou campeão da SBO. Aí gerava polêmica, tinha tudo isso. Mas eu vejo que, partindo pra hoje em dia, uma das coisas assim meio que pode atrapalhar é porque é a questão da visibilidade. Cara, evento grande mesmo, só a EVO, e eu acho que deve ter uns 3 ou 4. Tem outros, tem a CEO em Orlando, em Miami Beach, eu acho que é grande, tem a Final Round, né? É muito grande assim, também. É uma coisa muito sazonal, assim, demora, sabe? Não é, por exemplo, que nem MOBA, que tá direto, tem evento, tem... peidou, tem um evento. E assim, por mais que diga assim, não, mas tem a questão do carisma do jogador. Cara, tem, mas eu não sei como explicar, como fazer você ter interesse de assistir o streaming de um jogador de jogo de luta. Eu acho que vai muito do gosto, pessoal. Tem gente que... Eu sou um que, por exemplo, eu fico assistindo aqui... Né? Tem que ter o interesse de aprender. Eu fico vendo aquela coisa toda. Aí vai muito de cada um, sabe? Mas essa questão de patrocínio é puro retorno. Se tiver oferecendo retorno, a galera mantém. Mas... Ainda existem esses campeonatos de trio, mas eles são geralmente side events. Por exemplo, Street Fighter 3 que eu disse, que tem anualmente, ele tem o campeonato de trio ainda, entendeu? Agora sim, os campeonatos pra valer mesmo são 1 versus 1. Eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso bom porque é diferente, cara. É como se fosse um jogo de xadrez. É você contra o seu oponente e nada mais. Não tem outra variável. É sua habilidade contra a do outro. Se você perdeu, é porque ele foi melhor e pronto. Entendeu? Outra coisa que eu pensei aqui agora também é, por exemplo, nos outros esportes, jogos de FPS tal, e MOBA, você também tem muita questão especulativa. Por exemplo, fulano saiu de... Vocês até falaram, mas eu não me aprofundei. Fulano saiu de tal time, tal line que era muito conhecida, tá se reunindo de novo, sabe? Tem muito essas coisas e especulação e tal, e você vê muito a bandeira de um time grande, como Team Liquid, Luminosity, agora MIBR de novo, Astralis. Isso tudo eu tô falando são times de CS, mas no Brasil tem Flamengo patrocinando time de LoL, porque tem muito mais a cara de um time e talvez, eu tô aqui conjecturando, mas talvez isso torne as pessoas mais, assim, seja mais familiar a elas torcer pra um time que tem várias pessoas e não pra um único cara, entendeu? Pode ser que por isso o gênero seja menos popular, o gênero de luta, assim. Agora eu acho assim, o jogo de luta pra você, se você é um leigo que não conhece muito bem videogame, liga 2 streams, um de jogo de luta e outro de MOBA. Eu acho que o de luta é mais fácil de você entender o que tá acontecendo. Não. Sim. Porque são 2 personagens só na tela, só 2 bonecos com uma barra de life ali que você interpreta que quando o de um secar, ele perdeu. O MOBA não, cara. Até hoje eu não entendo muito bem o que acontece ali. Falo mesmo, não entendo muito bem o que acontece, que é muito bonequinho na tela, é muita coisa, é complicado. Vamos fazer um stream com o Bruno jogando LOL, viu? Cara, eu acho que tem muito a ver também com a questão meio que cultural, não é querendo ser o velhaco, sabe? Mas tem toda aquela coisa de, como o Bruno falou, da recompensa, de você jogar. Tipo, o pessoal que jogava jogo de luta antigamente, tinha aquele lance, você tá no shopping, aí chegava o cara, botava uma ficha, tirava, tomava tua ficha, sabe? Ou então, tinha às vezes assim, um ambiente puta tóxico em locadora, sabe? Eu acho que tudo isso aí, com o decorrer do tempo, meio que cria um estigma. Não que nos outros jogos não tenha, sabe? Mas a pessoa meio que não tem tanto interesse. Ou então o cara que joga um pouquinho, aí vai, por exemplo, passar um final... Assim. Um casualzão, assim, aí tá tendo uma festa, um aniversário, aí pega pra jogar com um cara... Que nem Bruno, assim, que é tryhard. Aí o cara, tu joga isso aqui? Eu jogo. Aí o cara fala, eu jogo bem. Aí Bruno vai, passa o trator, sabe? O cara já fica com a impressão errada. Diz que vai esfaquear ele, essas coisas, né? Aí é coisa de mongol. Mas enfim, entra muito na...
Eu também acho, mas, velho. Não, porque entra muito da vontade da pessoa de aprender, cara, jogar um jogo. Nossa, cara, se fosse parar de jogar porque eu perdi ficha, ou Tá porque fulano. houve gente idiota, não tinha jogado nunca. Mas assim, eu vejo que jogo de luta tem muito dessa questão de você bater o olho e gostar daquilo ali, Ah, sabe? não, com certeza. Tem tudo isso. Here comes a new challenger! Fulano nunca jogou no arcade, ouvindo brega, fulano fumando do lado, aí já quer chegar e sentar na janelinha, patrocinado. Ouvindo brega de fuder com tudo, viu, bicho? Cara, Ai, nunca sim. jogou no arcade sujo, com controle sem funcionar, Com o Mirim do lado te ameaçando de passar o controle, senão ele te esfaqueia. tomar tua ficha, aí já quer sentar na janelinha com patrocínio de $1 milhão. Não, vai não, chapa. Ó, só pra adicionar, quem quiser ver, assim, uma questão sobre patrocínio, uma parada bem crua mesmo, tem um documentário, até comentei com o Bruno essa semana, é o Rei de Chinatown, que fala sobre o Justin Wong. É bom esse documentário. Mostra muito da relação dele com o cara que patrocinava ele, que se eu não me engano é Triforce, alguma O Triforce, coisa, esse o nome do cara é um nojo, cara. Deus me livre. Vou dar um spoiler aqui. Lá na frente, o Justin troca de patrocinador. Aí o repórter pergunta pra ele o que ele... O repórter não, né? O cara do documentário perguntava pra ele o que ele sentia de diferença agora. Aí ele fala, cara, melhor coisa do mundo é você jogar sem ter aquela pressão de que se você não ganhar, no outro dia a empresa que tá te patrocinando pode cancelar o teu patrocínio, ou então não vai ter dinheiro pra pagar a conta de luz, pra tu poder treinar na casa, sabe? Excelente, ele é viu? bem, ele Isso aí é cru filha em da relação- putagem, cara. Isso aí é. Nossa, toda a carga de pressão em cima do atleta, sabe? Assim? Não, e aí não. O Esse cara não vai documentário render de tá jeito grátis no nenhum. YouTube, tá? Deve estar, né? O The King of Chinatown. Se tiver, o Eduardo vai botar na descrição aí. Ó, guys, todos os links que a gente mencionou aí, eu vou colocar na descrição os campeonatos, jogos e tal. É Tudo vai até estar uma fazendo a boa lista. porta de entrada pra quem tá curioso em entrar nesse mundo dos jogos de luta, e falta o último empurrão. Você vai ver as personalidades, os melhores dos jogadores mais, assim, os que mais se destacaram na época do Just Wong Sim, e tal. sim. Aham. É muito interessante, tem muita briga, muita Esse intriga. Justin Wong é aquele do Marvel vs Capcom 3, É um gordinho, um chinesinho gordinho. Esse cara, ele jogava Marvel vs Capcom 2 num nível que ele jogava apostado e ele ainda tinha uma regra que ele estabelecia pra jogar contra você, que era assim, ele não escolhia o time dele. Tu botava a ficha ou apertava Start, botava no modo arcade, aí tu escolhia teu time. Quando tu botasse pra começar a luta, o time que a máquina escolhesse, ele apertava Start, depois ele escolhia o time da máquina, sabe? Aham. Ele, Era aleatório o time dele. O aleatório, era a forma mais randômica de se escolher um time. Aí ele escolhia, ele jogava com um time da máquina. E, cara, poucos ganhavam dele, assim, era muito raro aparecer um cara que ganhasse dele. Ele jogava muito. O moleque sim. fez um nome grande, ele tem todos os méritos nessa indústria de jogos de luta. Ele é muito bom. Nesse documentário mostra a captação de dinheiro, o cara levando ele pra vários eventos em loja, sabe assim, a loja tá aqui, tá fazendo um torneio, aí ficava sabendo, ó, vai ter um torneio nessa loja, aí saía ela com ele, levando, pra ele poder ganhar dinheiro. E eu acredito que muito do dinheiro não ficava nem com ele, ficava com o patrocinador, tá entendendo? Aham. Recomendo demais, assista isso aí que vocês vão ver como essa questão de patrocínio melhorou muito. Here comes a new challenger! Bom, e já que a gente tá falando em esportes, né, vale mencionar também quais são os jogos que estão confirmados para a EVO 2019, né, o campeonato maior assim, de jogo de luta que tem atualmente, que é em Las Vegas, tal, é cheio de pompa. Todo mundo vai aparecer lá, japonês, chinês, os melhores chineses, coreanos, todo mundo vai pra lá, americano, brasileiro também, né? Brasileiro. Reúne todo mundo assim, os entusiastas, e são vários jogos de luta, não é só um não, são vários. E se acontece, eu acho que começa numa sexta, atravessa o sábado e termina no domingo. Sexta, sábado e domingo, e geralmente saem vídeos das Salt Suites, que é os jogadores jogando nos quartos do hotel, né? Nossa, aí o negócio o bicho pega, viu? Foi bem tu mencionar isso aí, porque no domingo são os jogos mais
que em tese tem mais visibilidade, né? São as finais que ocorrem no Mandalay Bay, se eu não me engano, que é um estádio em Las Vegas e tal. Aí sim, você vê uma estrutura muito próxima desses esportes de mais dinheiro, dos MOBAs e dos FPS. São geralmente 4 jogos, eu acho que chegam no domingo. Os outros campeonatos terminam no sábado e esses últimos ficam pro domingo. Se eu não me engano, pro domingo desse ano vai ser o Street Fighter V, o Smash Bros, o BlazBlue. Dragon Ball. O Dragon Ball? Não, o Dragon Ball não vai ser domingo esse ano, não. Vai ser o BlazBlue Cross Tag Battle e o Under Night, né, cara? O Under Night in Birth, que a gente vai já comentar um pouco sobre isso. Não é ruim não, cara. Depois que foi anunciado, eu baixei aqui pra ver como é que é. O jogo é respeitável, viu? O sistema tutorial dele é muito bom. Eu disse antes que o do Guilty Gear era respeitável, mas o tutorial desse jogo ainda é melhor, cara. Ele lhe ensina desde andar pra frente até fazer os combos mais difíceis. Só quero adicionar que esse Under Night aí é uma prova de fogo e naivo, porque foi uma aposta muito grande. Esse jogo ele é um jogo nichado, né? Ele é nicho do nicho. Os fãs estavam pedindo muito, a pessoal bota esse jogo na EVO, ele já era da EVO, né? Mas assim, side tournament, né? Ele nunca era exibido em stream nem nada, ele era meio que colocado de lado. É bem underground. Era, só que agora colocaram ele no line-up principal, né? Foi uma surpresa, assim, os fãs estão muito felizes e tal, e vamos ver o que vai dar aí. Tá toda uma polêmica se foi dinheiro, o que foi, se foi pressão de comunidade. Cara, dinheiro, acho que é pressão da comunidade, porque dinheiro não é, cara, porque essa empresa, ela não tem dinheiro, essa empresa desse jogo. É a mesma empresa que fez aquele Melt Blood, que é um jogo de luta também estilo anime das antigas. Assim, o pessoal ainda joga hoje em dia, mas ele é um jogo bem, assim, tem antigo. Mambembe. É. Não, esse Mambembe que fala, não é que o jogo seja feito nas coxas, mas você vê que ele não tem aquela bolsa de grana pra fazer Não tem. Essa empresa não tem dinheiro não, cara. Não tem mesmo. Foi pela comunidade mesmo que os criadores, os organizadores devem colocar. Eu acho que vai ser legal de assistir, assim, vai trazer mais visibilidade. Tanto é que quando esse jogo foi anunciado na EVO, saiu reportagens aí do salto de vendas que o jogo teve. Mais pela curiosidade do povo, assim, na Steam você vê o gráfico subindo assim vertiginosamente, o número de jogadores online aumentando, tá? Muito legal de ver isso. Esse jogo aí ele é estilo anime, né? Bebe da fonte do Guilty Gear, sendo que traz outras mecânicas, umas coisas mais elaboradas e tal. Ele é um dos raros jogos de hoje em dia que ainda é feito a sprites, não é polígono, é feito à mão mesmo, estilo tradicional, mas muito bem feito. Here comes a new challenger. E o que mais? Que tem de jogo bom aí nesse? Tem o Smash Bros Ultimate, né? Assim, a curiosidade, toda EVO tinha 2 Smash, né? Era o Smash Melee, que se recusa a morrer. Que é um jogo de 2003. Tem que trazer as TVzão de tubo pros campeonatos, né? E só que nesse ano não. Só foi o Smash Ultimate, que é do Switch, né? Que é o último que saiu agora. E o não vai ter. Vai ser só isso daí. E assim, estão dizendo que esse é o Smash mais competitivo desde o Melee, né? Quem joga diz que ele é um dos melhores, assim. Os fãs estão satisfeitos. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. Começou falando aí que é um jogo que se recusa a morrer. Você, ouvinte, se você tem um jogo que você gosta, se tem um grupo que joga com você, não deixe morrer não. Isso. Continue disputando essa porra, sabe? Porque vale a pena jogar um jogo, nem que seja antigo, só você e sua galera, viu? Porque depois aí a galera se separa, se vê mais não, viu? Continue jogando. Agora eu penso que hoje em dia não tem mais tanto isso não, viu, saudade? A galera é muito mais online e acabou. Mas tem emulador pra jogar online. Tudo, sim, mas eu digo assim. Nada se compara a jogar frente a frente, cara. É aí que vem as histórias engraçadas, as inimizades, as histórias pra contar. Mas é porque assim, esse papo de o jogo, cara, o que define o jogo é a comunidade. Se tiver evento, se tiver torneio, a galera vai continuar jogando, sabe? Não vá nessa de, lançou o novo Dragon Ball Fighter meia bola. Cara, se vocês gostam do Z, joga o Z, curte o Z. Que vai continuar tendo disputa, vai continuar tendo história engraçada. Eu acho importante existir isso da comunidade, sabe? Here comes a new challenger. Mas tem o Dragon Ball FighterZ, que não é uma surpresa, né? Ele foi um grande sucesso ano passado. Acho que, se não me engano, foi o jogo que teve mais inscritos. Esse ano não tá tendo tanto inscrito assim. Parece que ele tá, são 9 jogos. Eu acho que ele tá entre o 5º ou 6º lugar, assim. Tá bem no meio. Caiu um pouco o interesse, que é normal, né? Porque não é mais novidade. Mas, assim, tem muito jogador se inscrevendo. Muitos japoneses vão aparecer lá e tal.
Tu tem treinado ainda pro Dragon Ball Fighters, Bruno? Se eu tô o quê? Tu tem treinado ainda, jogado assim, dando umas Saiu um update tryhardadinhas? muito recente agora, há 2 semanas atrás, no momento da gravação, que mudou muita coisa no jogo, viu? Trouxe balanceamento, alguns ajustes na mecânica. Eu vou ter que baixar essa atualização pra ver e vou voltar a jogar. E falando em treta, Dragon Ball pode ser a vingança do Goichi contra o Sonic Fox. E eu espero que ele vença. Pode ser na final, pode ser onde for. Ele vença e ofereça a cadeira pra ele. Esse filho da puta. Teve essa polêmica aí também ano passado. No meio da final, o Sonic Fox interrompeu a luta, né? Assim, interrompeu a luta não, terminou a partida, ia começar a próxima luta, né? Entre eles dois, aí ele começou a discutir assim com a produção, querendo mudar o assento dele, inverter os assentos. O Goichi estava na direita, o Sonic Fox estava na esquerda, um do lado do outro. Ele queria inverter, só pra enrolar um pouco assim. Tirar um momento. Ele queria esfriar o Goichi. O Goichi estava no pacing, né, da luta, ele estava concentrado, estava lendo todos os movimentos do Sonic Fox. Aí o Sonic Fox, muito inteligentemente, inventou um negócio. Fez isso aí pra esfriar o japonês, deixar ele mais... Ele ficou sem entender o que estava acontecendo. Aí, resumindo, destrambelhou tudo e acabou ganhando do japonês. Porque tem essa questão de que a galera, sempre quando termina uma luta, eles voltam pra tela de seleção. Aquilo ali é tudo estratégia. É um recurso de se você perdeu, você volta pra tela de seleção, não pra escolher outro boneco. Nem que você selecione o mesmo time. Geralmente o cara escolhe o mesmo time. Ele entra ali só pra pensar um pouco no que ele fez de errado e tentar esfriar um pouco o adversário, né? O Sonic Fox foi além disso. Ele foi além. Ele alegou que tava jogando várias vezes, bem dizer, no Player 2. A pessoa pode até assim dizer, não, mas ele tava jogando com controle ruim. Não interessa. O controle é o dele. Ele trouxe o controle de casa. Não é locadora ou que você tá jogando com controle ruim e pede pra trocar. Não. Ele foi além. Ele pediu pra trocar de assento. A cadeira dele, né? Pois é, e teve toda a questão da barreira da linguagem, Goichi não entendia o que estava acontecendo e acabou com o momento do cara ali. O cara tava com a cabeça focada numa coisa, acabou pensando em várias outras coisas e deu no que deu. E eu quero que o Goichi ganhe e ofereça uma cadeira pra ele. Daqui, ó, cara. Ó, senta aqui, ó, esse banquinho aqui, ó, do perdedor. Eu acho que quem vai ganhar não é nenhum dos dois, cara. Quem vai ganhar é o Kazunoko, cara. Ele tá jogando muito também. Tá vindo num momento foda, viu? Here comes a new challenger! Bom, tirando o Dragon Ball, né, que é um jogo de luta 3 contra 3, vai ter o BlazBlue Cross Tag Battle, que eu não entendo muito bem porque é que esse jogo tá aí, cara. Pra mim, o Guilty Gear não devia ter saído esse ano, e sim entrado nesse ano, e esse BlazBlue ter saído fora. Ele entrou ano passado, não teve muita inscrição, muita audiência e tal, e esse ano entrou de novo. E confirmando o que eu tô dizendo, o número de inscritos tá bem baixo nesse jogo, se eu não me engano é o último colocado. Era pra ter ficado o Guilty Gear, que tem uma comunidade maior, ia ter mais inscritos e mais visibilidade. Não sei por que eles fizeram isso. Talvez porque o Guilty Gear seja um pouco mais antigo do que esse, mas não interessa. Os melhores jogos é que é pra estar aí, né? E estranhamente o BlazBlue vai estar no domingo, que é o hotspot, né? Vai ser no estádio e tudo. O pessoal tá achando que ele só tá no domingo porque a Ark pode ter um anúncio aí de algum jogo novo, assim. Porque geralmente, quando acabam os campeonatos das empresas, por exemplo, BlazBlue é da Ark. Terminou o campeonato dela, vem o produtor, então o diretor da Ark e faz um anúncio ao vivo, assim, uma premiere mundial de um próximo jogo, etc. Pode ser que seja isso. Jogo, personagem novo. Uma merda assim, né? Um DLC novo e tal. O pessoal tá suspeitando que seja isso. Porque esse jogo não tem muita força. Ele é um jogo 2 versus 2 e tal. Ele usa sprites de vários jogos, assim. Tem boneco do BlazBlue, boneco do Persona, do próprio Under Night e de outra empresa aí que eu não... Ruby, que é um anime aí, um mangá qualquer. Esse jogo, ele é bem nichado mesmo. Ele é como o Under Night. Ele é bem nicho, assim, sabe? Mais pra fanboy. Here comes a new challenger! Tem o Tekken 7, que dispensa comentários. Atualmente eu acho que é o melhor jogo de luta 3D do mercado, indisputado, assim. Excelentes vendas, a comunidade só cresce. Tem, ainda mais por conta da Tekken World Tour, né? Excelente, eu vou acompanhar com certeza isso aí, ainda mais porque o narrador é o Ares, né? Eu sou fã do barbudão. Fanboy. God. Cara, é engraçado demais, bicho. É fanboy, acho tudo engraçado. Mas enfim, Ei, a Bruno agora ri igual o Ares também, viu? Ele leva um tiro no Apex Legends e faz... Ai, mesmo jeito, bicho. O Bruno no WhatsApp tem, eu acho que uns 15 stickers daquele gordo.
Tudo é a resposta dele. Você falar alguma coisa, ele bota o Ares com o dedo mandando calar a boca e etc. Tekken 7, eu acho esse jogo incrível porque ele é um jogo que a cada ano ele vem surpreendendo mais e mais. Nas finais da EVO teve, no começo era toda aquela expectativa de Japão, Coreia, aí um ou outro lutador americano. Cara, hoje em dia tem francês, tem árabe, tem coreano, tem japonês, descendo a leno no Tekken 7. O jogo tá muito equilibrado, tem muito potencial esse jogo. Eu tô curiosíssimo pra ver o top 8 desse ano. Lembrando que Tekken 7 quem domina não são nem os japoneses, quer dizer, são os japoneses também, claro, mas os coreanos estão jogando demais. Tekken 7 sempre jogaram, né? Tekken, assim, é o jogo número 1 dos coreanos. E parece que também o pessoal ali do Oriente Médio, da países árabes, estão jogando pra caralho, cara. Tekken, teve um campeonato aí que quem ganhou foi acho que ele era árabe, não lembro o país. Ele ganhou dos coreanos e dos japoneses tudinho, cara. O campeão desse último campeonato aí da Tekken World Tour aí foi um árabe, pra surpresa de todo mundo. Eles vão entrar com tudo aí, vai ser massa. Um fato engraçado, na Coreia, eles gostavam tanto de Tekken que eles tinham um programa de TV que era todo dia tinha torneio de Tekken com os melhores jogadores lá. Era muito engraçado, era bem otaku mesmo assim. Você acha que tava passando um cara vindo da escola, ei, tá fazendo alguma coisa? Então não, vem aqui fazer plateia, os caras daquelas cadeiras de plástico, 30 coreanos lá sentados e o cara anunciando e entrava, tinha trilha sonora, tudo. Mas assim, eles levam muito a sério, tem nomes de peso, Kine, JDCR. Se você sempre viu em locadora a gente jogando Tekken com aquele capoeirista brasileiro e achava loucura, procura os vídeos dos coreanos, cara, que tu fica embasbacado com a habilidade daquele personagem. E assim vai, o Tekken 7 promete. Esse ano não vai ser diferente dos outros, vai ser muito bom. Here comes a new challenger! Outro jogo do domingo é o Street Fighter V. Esse aí sempre... Todo Evo tem Street Fighter, né? Não importa qual seja. É o jogo número 1, assim, dos americanos. Assim, a Evo rima com Street Fighter. Sempre teve e sempre vai ter. O Street 5 não tá no seu auge, né? Tu acha que vai ter alguma surpresa esse ano? Cara, deve anunciar um personagem a mais e eu acho que só. O Street Fighter 5 ele tá nas últimas já. Já devem estar preparando terreno pro 6 aí, com a geração que vem e tal. A Season 4 só teve o Kage, né? Aquele Ryu rebrand lá, esquisito. Tá decepcionando a Capcom na Season 4, não teve quase nada. Eu acho que não vai ter grandes surpresas, não. O Street Fighter 5 não é o mais querido da franquia, o pessoal prefere ainda o 4, o 3, etc. É um jogo que recebe muita crítica, assim, dos fãs. O 5, ele começou todo errado, cara, né? Ele é um jogo... Limparam tanto a mecânica do jogo que virou um jogo seco, assim, ele não permite a criatividade do jogador, ele não permite o jogador se expressar muito porque o jogo é todo engessado nas suas próprias regras. Essa é a maior crítica. A Capcom também não ajuda, o pessoal reclama, pede melhorias, aí a Capcom, você vê que fazer um anúncio. Todo mundo pensa que vai mudar alguma coisa de gameplay, não, a roupa nova da Chun-Li. Você vê que é um jogo que não teve muito investimento da Capcom, assim, em termos financeiros. Você vê que não é um jogo graficamente bonito, não tem um gráfico de um Tekken, de um Soul Calibur, de um Guilty Gear, não tem. Tanto é que no lançamento, o jogo veio tão vazio que nem modo história tinha. O modo história ele lançou depois, como um DLC gratuito, entre aspas, pra você baixar. O jogo lançou bem cru, foi bem apressado mesmo, tudo deu errado nesse jogo, assim. E as vendas foram bem baixas. Eu não lembro qual foi o lançamento na época, se eles lançaram de uma vez pra competir com algum outro jogo. Não sei nem se foi o Guilty Gear. Enfim, esse jogo ele começou todo errado, cara. E é um dos jogos, assim, que apesar de ter um destaque absurdo na Evo, não me chama atenção. Geralmente é o último jogo do dia, né? Eu faço é dormir, cara. Eu não consigo ficar acordado outra vez, não. Here comes a new challenger! Bom, seguindo aí o segundo jogo 3D da lineup, né? O Soul Calibur 6. Esse daí não fez muito sucesso, não, viu? O pessoal não tá muito feliz com as mudanças de mecânica e gameplay, não. Colocaram barra de especial, colocaram umas mecânicas de clash, e colocaram muita coisa mesmo, num jogo que já era complexo. Aí ficou... Esse aí não vale nem perder muito tempo comentando, porque realmente... Esse daí foi dinheiro.
Tá aí A teu dinheiro. Namco é uma empresa muito rica, né, cara? Ela pode bancar a premiação desses jogos aí tranquilamente e tal. Agora o Soul Calibur 6, eu acho que é a primeira Evo dele e eu acho que também é a última. Ano que vem acho que ele não vai estar aí, não. Mas também pode até ser, bem dizer, uma forma de propaganda, né? Assim, de alavancar a venda, mostrar Não sei. jogadores. Muito esquisito. Soul Calibur era tão massa, né? Na época do 2, era um jogo icônico, assim. Eles erraram a mão desde então, né? Nunca mais teve o mesmo apelo. Soul Calibur eu acho que ainda se mantém só pelo lore mesmo, mas no geral, eu acho que ele vai ser um dos primeiros do dia aí na fase final desse evento. Eu acho que ele termina no No sábado, não sei. domingo, Soul Calibur 6 pra mim não rolou não. Melhor sorte no sétimo. Espero que eles dêem uma enxugada no jogo. Agora os outros últimos 2 jogos são novidades. Eles ainda não lançaram no momento da gravação. É o Mortal Kombat 11 e o Samurai Shodown. O que é que vocês esperam desses aí? Mortal Kombat 11 tá bem feito assim. É o primeiro jogo que usa Unreal Engine 4, né, deles. Mas tá duro que só a porra, pelo que eu vi. Mas essa movimentação dura e golpes espalhafatosos de animação é marca registrada da NetherRealms, né? Sim, mas a galera tinha criticado isso aí no não 10 adianta, os e caras tal. não conseguem. Mostraram a Kitana um dia desses. A mulher, ela tem a mesma cara da Sonya Cage. Sonya Cage é o nome dela? Sonya Cage, Sonya Blade, foi mal. raciada com Ela tem a Johnny. mesma cara da Sonya Blade, só puxaram os olhos um pouquinho pra fazer oriental. É o mesmo modelo do boneco. Aí Eu acho sim. que a NetherRealm ainda melhorou, foi muito, cara. se comparado Melhorou. Mas não é o meu jogo não, assim, porque defender segurando o Mortal botão, Kombat cara, eu acho é esquisito. o- Desses. Aí, Eduardo aí, que não consegue pular e olhar pro meio da tela. Imagine ele atacar e ter que apertar um botão pra defender sem se segurar pra trás. Aí. Fudeu. Mas segurar pra trás e apertar um botão. Eu não entendo essa loucura do seu. Não, esse assunto é Não. pra outra hora. Deixa pro outro dia. Só Mortal Kombat que usa essa anomalia de defesa. Então, Eu sei que tá todo mundo errado, não tem problema, mas deviam seguir o que tá certo, né? Mortal Kombat só tá lá pelo o velho massa velho. Só isso. É só pelo Como gore. é? É só pelo massa velho. Só pelo massa velho. É só, eu ia dizer fatality. Pior que o pessoal nem faz fatality nesses campeonatos. Eles matam o cara e vai-se embora. Não tem perda tempo fatality. Americano fica puto com o jogo que mostra mulher de biquíni, não sei o que, manda jogador trocar de roupa da personagem durante a luta, porque Tá tem muito censura o provocativo, caralho. Mas gosta do gore, gosta de ver nega arrancando As tripas a do coluna do outro, quebrando costela. Só tá lá pela putaria, só isso. E Aham, talvez entre também pelo caso de como é o lançamento do jogo, deram uma grana pra... Sim. Nem que seja só da premiação, bota lá que tá aqui a premiação. Aí não sai do bolso da empresa nem nada. Não, claro. Agora, mas é Mortal isso aí. Kombat, não há dúvidas, esse jogo vai vender muito. Mortal Kombat, se juntar a venda de todos esses jogos aí, não dá o que esse jogo vai vender. Mortal Kombat tem um apelo imenso à comunidade casual. Tem o Story Mode, que é invejável, assim. Pessoal, muita gente compra só pra jogar o Story Mode, lá quer saber de jogo de luta e de decorar mecânica e combo. Quer ver só a historinha lá e tá de bom tamanho e pronto. Dá tapa na cara de vagabundo. E assim, competitivamente, os jogos da NetherRealm têm a fama de durar pouco. O Injustice, ele teve na Evo do ano passado, assim, dura um ano ou 2 anos no máximo no cenário competitivo, depois eles somem, a comunidade debanda, entendeu? Ele tem aquele hype inicial tal, e depois, quando lança outra coisa, o pessoal vai-se embora. Por exemplo, Injustice 2. Quem é que vai jogar aquele jogo agora que saiu o Mortal Kombat 11? Ninguém. Não ficou ninguém. Não fica ninguém. É um jogo que se mata, morre fácil. A comunidade, tomando por base americana, ele é tão curta que o cara que ele é destaque no Injustice, ou então no Mortal Kombat, ele, durante quase todo aquele tempo, ele continua sendo destaque. Sonic Fox foi destaque e continuou. Eu acho que poucas vezes ele perdeu eventos porque não tem tanta gente assim pra jogar. Agora, ele o cara é inteligente, Sonic pelo Fox massa velho. é inteligente. Bicho, Tem os méritos dele. Here comes a new challenger! Agora, vamos falar de Samurai Shodown. Deixa eu botar... Esse aí eu tô empolgado, viu, cara? Deixa eu botar a Wanda aqui na vitrola, porque pra falar dele tem que falar... Pra falar desse jogo tem que falar com amor. Esse jogo aí vai ser...
Espero que ele não me decepcione quando lançar. A SNK ela deu uma bola meio fora com o KOF 14, né? O pessoal não gostou muito do estilo gráfico. Alguns amigos meus que jogaram 13 não ficaram muito satisfeitos com as mecânicas do 14. Mas assim, eu acho que a SNK ela tá com uma grana boa agora pra investir e tal. Você vê que eles investiram bem nos gráficos nesse jogo. Estão puxando mesmo do que era bom dos Samurai Showdowns antigos, né? Aquele 1 contra 1 mais baseado no futsi, né? Pra quem não sabe, futsi é você se preocupar mais com a sua distância entre o oponente e menos em combo. É mais esperando o oponente vacilar pra você atacar, dar o contra-ataque. É o que a gente falou do começo. O Mind Game. Pronto, é o Mind Game. Ele é só 2D, né? Esse Samurai Ele agora? é feito em 3D, mas o gameplay dele é 2D, mais ou menos como funciona o Street Fighter 4, 5, etc. E assim, ó, esse jogo, talvez ele não pegue muita gente assim, de início, porque se ele seguir a linha dos jogos antigos dele, cara, nego vai ver um abismo de diferença assim entre as jogabilidades do que tem atualmente pra esse jogo, porque eu não tô pedindo pra ninguém aqui jogar ou assistir vídeo dos antigos, que é uma parada muito datada, é feio, sabe? Mais feio que dá na mãe mesmo. É muito, assim, é bem feio o gráfico, sabe? Mas assim, é um jogo que marcou época, marcou uma geração, e ele tem as suas mecânicas, suas particularidades, como por exemplo, a Haomaru, um dos protagonistas. Cara, Haomaru, ele podia apanhar o round todo. Se ele desse uma espadada de forte, o slash forte, né? Tirava quase 90 a 100% de HP. Isso se mantém nesse novo, viu? E se ele tivesse com aquela barra de fúria, né? A barra de fúria que enche, com o tanto que ele é golpeado, Dedé, só pra dar uma ideia, o nível de fodelança era tão grande que no Neo Geo, quando ele dava essa espada forte, o slash forte, com a barra de fúria cheia, dava uma animação extra, que era ele cortando ao meio o rival e parte do cenário atrás. Caralho. Por aí você tira o que era a barra de fúria cheia, sabe? Aí, se o pessoal acostumado com um jogo assim mais técnico, não vou dizer que é um jogo ensaiado, sabe? Mas se você for ver os jogos hoje em dia, a galera meio que joga quase que do mesmo jeito. Mas nesse jogo, predominava muito essa parada do mind game, você forçar o erro do adversário. Esse jogo é um bom game pra você, pra quem não tem muito contato, começar a se familiarizar com o jogo de luta, porque ele não tem combo. O máximo que você vai ver de combo é talvez uma voadora de uma porrada forte e uma magia logo em seguida, um especial. E esse jogo tem muitas das mecânicas dos clássicos, né? Inclusive você pode derrubar sua espada no chão, né? Com isso você habilita tipo um parry, né? Que quando o inimigo for bater em você, você pode pegar a arma dele com as duas mãos e derrubar no chão também a arma dele. Tem muitas mecânicas assim... Deixa eu perguntar uma coisa, mas eu tenho a impressão que os outros Samurai Showdowns, eles eram 3D, assim, tem uma movimentação ou não? Eu tô enganado? Não, tem um de 3D pra Xbox 360, mas esse jogo é considerado um terror de ruim. Nem conta. E tem o Samurai Showdown 64, que só teve pra arcade, mas esse daí é tão antigo, tão irrelevante, que também não conta. Só conta o 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Foi muito massa aqui conversar com o Soldado, nosso maravilhoso convidado aí, o rei do desenrolo, e com o Bruno também, que os dois são ratinhos aí de jogos de luta. Foi foda. Eu fiquei uma boa parte do programa aí calado, porque, né, enfim, eu vou deixar os caras brilhar. Então é isso aí. Os links que a gente mencionou no programa vão estar todos na descrição, sobre Evo, jogos de luta, Samurai Showdown, trailer de lançamento, King of Chinatown também, se tiver disponível, então bota aí. Isso, boa. A gente vai colocar tudo. O King of Chinatown me comprometo. Se eu não achar disponível em algum lugar assim, eu vou tentar baixar e dar um jeito e colocar ele lá na descrição bonitinho, beleza? Então até semana que vem, valeu, um abraço e falou!